1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 29. Diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Mas não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, colocamos a nossa vida e o nosso coração diante de Ti. E pedimos, ó Deus, a Tua graça para podermos compreender a Tua palavra, a fim de sermos salvos pela pregação do Evangelho. Eu peço a Ti, ó Deus, aqueles que chegaram neste lugar com as escamas nos olhos, com um véu sobre o rosto, e não têm o entendimento, a compreensão da verdade, eu peço a Ti, meu Deus, tenha graça e misericórdia sobre eles, para que eles possam compreender a Tua palavra, entenderem as Escrituras e serem salvas por meio da obra sacrificial de Cristo por nós. Que o Senhor, ó Deus, através do poder do Teu Espírito Santo, possa conduzir a minha vida a ministrar aos irmãos e possa ajudar os meus irmãos a receber essa palavra em seus corações, com o fim último de todos nós gloriarmos e nos gloriarmos em Deus. É o que eu oro e peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é: podemos orar pelos mortos. Estarei tratando nessa noite algumas doutrinas relacionadas à morte. Nós vivemos em um mundo a qual há muita crendice, há muita imaginação dos homens. E nós hoje estaremos estudando a respeito disso, os falsos ensinamentos a respeito da morte. No capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele faz uma exposição sobre a ressurreição. No versículo 4, ele diz o quê? Que a Bíblia, as Escrituras, afirmam que o Messias ressuscitaria. E depois ele aborda que realmente Jesus ressuscitou, porque muitas testemunhas oculares viram Jesus ressuscitado. Teve um momento em que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado de uma só vez. Porém, o que estava acontecendo? Alguns irmãos na igreja estavam duvidando da ressurreição de Cristo, influenciados pelas falsas religiões, influenciados pela filosofia grega, e influenciados pelos saduceus, uma religião judaica. Paulo, ele vai responder a essa falta de entendimento da ressurreição, dizendo que se não há ressurreição, Jesus então não ressuscitou. E nós também não ressuscitaremos. E ainda estamos condenados em nossos pecados, sendo inútil a nossa fé. Então Paulo, ele vai responder a esses irmãos que estavam duvidando, não estavam entendendo, não tinham a compreensão da ressurreição de Cristo. Ele vai falar: olha, irmãos, se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Se Ele não ressuscitou,
O sacrifício pelos nossos pecados não foi pago por completo. Sendo assim, nós continuamos devedores a Deus. Sendo assim, a nossa fé, ela é apenas um engano, ela é inútil, ela não poderá nos salvar. Mas o que Paulo então aborda no versículo 20, que nós meditamos a semana passada? Ele diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para a glória eterna, para nunca mais morrer. Então, no versículo 20, Paulo fala o quê? De fato, Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo não é uma invenção de homens, não é uma imaginação dos homens, mas é uma verdade. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, Cristo dividiu a história da humanidade entre antes e depois. Nós estamos no ano dos 2025, depois de Cristo, depois da vinda dele neste mundo. Então Cristo foi verdadeiro, Cristo foi real, a ressurreição de Cristo foi real. E se por Adão veio a morte e a condenação sobre todos os homens, por meio de Cristo veio a ressurreição dos mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar em glória. Então, a semana passada, nós meditamos sobre o que acontece após a morte. E hoje eu vou tratar sobre os falsos ensinos sobre a morte. A morte é uma certeza que todos os homens têm. Um dia, todos nós morreremos. E precisamos conhecer a verdade diante dessa urgência, diante de tudo isso, e nos preparar para esse dia. Nós temos uma certeza na nossa vida. Não sabemos se vamos ficar ricos, não sabemos se ficaremos curados, com saúde, se seremos bem-sucedidos ou mal-sucedidos, não sabemos nada disso. Mas uma coisa todos nós sabemos, que um dia chegará o nosso último dia nesse mundo. E nós precisamos estarmos prontos para essa realidade. É uma realidade. Um dia partiremos. E hoje vamos abordar a respeito disso, os falsos ensinos sobre a morte. No versículo 29 diz assim: de outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Nesse versículo nós temos duas principais interpretações a respeito deste versículo. A primeira é que alguns cristãos na igreja de Corinto, que vieram de religiões pagãs e provavelmente influenciados por essas religiões, trouxeram essa prática de fazer batismos em favor de pessoas que haviam morrido. Não sabemos, de fato, se havia esse costume, pois nem na Bíblia e nem em qualquer outro documento antigo na igreja afirmam tal prática. Então essa interpretação para nós é duvidosa. E em nenhum momento o apóstolo Paulo aprova e nem ordena essa prática de batizar pelos mortos. Uma outra interpretação, que talvez faria mais sentido com o restante do contexto que nós já temos estudado, é que a frase batizam pelos mortos pode ser compreendida de um modo mais plausível como uma referência ao batismo cristão nas águas, descrito de forma que se adapta ao contexto. O batismo o que é? É um sinal da nossa comunhão com Cristo em sua morte e ressurreição, como diz em Colossenses 2:12. Se fomos sepultados com Ele, com Cristo no batismo, igualmente somos ressuscitados com Ele mediante a fé. Agora, se não existe ressurreição dos mortos, não faz sentido os cristãos se batizarem. Então essa seria uma segunda interpretação. A primeira é, que alguns, influenciados por falsas religiões, dentro da igreja, começaram a ter uma prática de batizar pelos mortos. Há outro contexto, é que como o batismo, ele significa
morrermos com Cristo e ressuscitarmos com Cristo, pode também estar significando isso, uma referência ao batismo. Uma vez então que, se a ressurreição não existe, Paulo questiona, então por que vocês estão batizando os novos convertidos? Se não há ressurreição, não há necessidade então do batismo. Então poderia ser uma dessas duas interpretações, apesar que tem outras interpretações a respeito deste versículo. Mas diante desse texto de difícil interpretação, independente do seu significado, ele não poderia ser usado como uma doutrina para a igreja, ensinando que podemos batizar pelos mortos. Ao longo dos anos, muitos ensinamentos errados sobre a morte foram sendo inseridos dentro do contexto cristão, influenciados por superstições, crendices, erros de interpretação e até ensinamentos para a manipulação de falsas religiões. Então, uma vez que é um texto muito difícil, nós não poderíamos pegar esse texto e trazer esse texto como uma doutrina para a igreja, ensinando o batismo pelos mortos. Logo, nós percebemos o quê? A importância de manter a nossa fé no que está escrito na Bíblia, dentro do contexto. E aquilo que ultrapassa os escritos deste livro, e que passam a ser a imaginação dos homens, deve ser rejeitado. Onde a Bíblia se cala, nós também devemos nos calar. Aquilo que não é claro nas Escrituras, nós não podemos ensinar como uma doutrina na igreja. E eu estarei então agora abordando algumas heresias sobre a morte. E a primeira heresia é a respeito de batizar pelos mortos. Por incrível que pareça, os mormons usam esse versículo como uma doutrina, falando a respeito do batismo substituto pelos mortos. Então, o que é o batismo pelos mortos? Ou o batismo substituto? É uma prática religiosa praticada pelos membros da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons. A igreja dos mormons, os mormons, é aqueles americanos vestidos de branco com uma gravatinha e uma plaquinha escrito Elder. Eles são os mormons. E o que consiste esse ensinamento? Consiste em realizar batismos em nome da pessoa que já morreu, que não tiveram a oportunidade de serem batizadas durante a vida, com a crença de que essas pessoas podem no futuro aceitar ou rejeitar a ordenança. Eles ensinam que o batismo é essencial para o progresso espiritual e a salvação. A crença é que através do batismo vicário, substituto, os falecidos podem ter a oportunidade de progredir na vida futura. Então vamos entender. O que eles acreditam? O que eles ensinam a partir deste versículo? Eles ensinam, primeiramente, que a salvação, na mente deles, é uma seita, que a salvação é pelas obras. Que para a pessoa ser salva, ela precisa o quê? Ser batizada. É uma das coisas que eles exigem e eles ensinam a respeito da salvação. Nós cremos que a nossa salvação é baseada somente na fé e obra perfeita de Cristo. É Cristo quem nos salva. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Mas uma vez que eles creem na salvação por obras, eles vão exigir o quê? O batismo para então serem salvos. E o que acontece? As pessoas que não batizaram no passado e morreram, o que eles vão ensinar? Que como o batismo é necessário para eles progredirem espiritualmente e serem salvos, aqueles que não batizaram, eles não poderão ser salvos e nem progredir espiritualmente depois da morte. Então, para isso, eles criaram essa doutrina, que a pessoa, o parente, membro da igreja deles, pode batizar de uma forma substituta pelo parente que faleceu. O meu avô, ele não foi batizado, ele morreu.
Então eu posso agora batizar no lugar do meu avô, para que ele possa então receber o meu batismo e ser salvo depois da morte. É um absurdo. É um absurdo. Porque a Bíblia fala, irmãos, que depois da morte vem imediatamente o julgamento de Deus. Depois da morte já está iniciado céu ou inferno. Que história é essa? Que depois da morte a pessoa está esperando pelo batismo nosso, para que o batismo nosso aqui mude a realidade espiritual dele, depois da morte. Então eles ensinam isso, o batismo substituto. E como eles podem batizar? Quando se tornam membros da igreja deles, e somente pelos parentes deles. E então, eles podem batizar de uma forma substituta. Isso é tão assim, fora da Bíblia, que eles mesmos consideram-se a única igreja verdadeira, porque eles dizem que são os únicos que fazem o batismo pelos mortos. Olha o absurdo que chega diante de tudo isso. E parece assim que para nós é totalmente uma loucura. Mas imagina para as pessoas que não conhecem as Escrituras. Você começar a ensinar para ela que o parente dela pode ser salvo pelo batismo. E só na minha igreja pode batizar por aquele que morreu. Você entende como as seitas funcionam? Salvação por obras, depois eles limitam a salvação na placa de igreja, e depois eles ordenam, está na mão deles, a salvação eterna das pessoas. E Cristo em tudo isso? Nem sabe. Cristo só está no nome da igreja, é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Só nisso. O resto não existe mais Jesus nessa igreja. É uma seita. Nós discordamos, não há ninguém nunca concordou com isso em toda a história da igreja. É uma seita. Então não existe batismo pelos mortos. Uma outra prática não bíblica é a oração pelos mortos. A oração pelos mortos é uma prática comum em diversas tradições religiosas, incluindo a Igreja Católica Romana. Ela visa pedir a Deus por almas que já partiram deste mundo, rogando pelo descanso eterno, perdão dos pecados e a graça de alcançarem a felicidade espiritual. É importante nós sabermos que os mortos não nos ouvem. Eles não estão intercedendo por nós. A Bíblia diz que somente Cristo e o Espírito Santo intercedem por nós. Somente Deus intercede por nós. Os homens não estão intercedendo por nós. Eles não nos protegem. Eles nem sabem nada do que está passando aqui pela terra. Uns dizem, quando morrem, não, ele está lá no céu, cuidando de nós. Ele está lá no céu, olhando para nós. Mentira, a Bíblia não fala nada disso. Também após a morte, o destino não pode ser mudado. Nós cremos é agora, não é depois da morte. A fé é agora. Quem crer vai ser salvo. Quem não crer vai ser condenado. Não é depois da morte. Conforme está escrito em Lucas 16, 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, do inferno para o céu, não podem. Nem do inferno, nem do céu para o inferno, não podem. Ali, o destino está finalizado após a morte. Então, no catolicismo romano, é uma outra seita. Por quê? Porque eles acreditam na salvação pelas obras. Eles vão ensinar que a pessoa, após a morte, ela pode ser salva pelas orações das pessoas que estão vivas. As pessoas aqui na terra podem mudar a eternidade da outra pessoa que morreu por meio de obras. É mentira. A Bíblia diz que somente Cristo pode salvar. Ou nós estamos em Cristo e somos salvos, ou não adianta. Você acha que a nossa oração, orar para um morto, para mudar uma eternidade, irmão, esquece. A salvação é agora. Nós oramos para vivos. Nós oramos para que a pessoa se converta enquanto está viva, e não depois da morte. Mas como nasceu esse costume de rezar pelos mortos na igreja?
Essa prática dos cristãos rezar pelos mortos foi intensificada e incentivada por religiosos e papas ao longo dos séculos 10 e 11, onde pediam que se dedicasse ao menos um dia no ano para orarem pelos mortos. No ano de 1331, na data de 2 de novembro, foi definida no calendário litúrgico esta prática, que é o dia de finados. O Catecismo da Igreja Católica, de 1479, afirma: uma vez que os fiéis defuntos, em vias de purificação, também são membros da mesma comunhão dos santos, nós podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo para eles indulgências, de modo que sejam libertos das penas temporais devidas pelos seus pecados. Eles ensinam na confissão de fé deles que as orações podem perdoar pecado dos mortos. A Bíblia diz que somente Jesus pode perdoar os nossos pecados. Nós só conseguimos encontrar redenção na obra perfeita de Cristo. O sangue de Jesus é quem nos purifica de todos os nossos pecados. Nós não temos poder de perdoar pecados de ninguém, nós não somos Deus. O que Jesus fala lá? Quem é que pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Mas eles dizem e afirmam isso, que os homens podem orar para os que partiram, para que eles sejam perdoados dos pecados deles. Heresia, erro, é mentira, não é isso que a Bíblia ensina. E eles ensinam que essa oração para perdoar o pecado dos defuntos é feito por meio de indulgências. O que é indulgências? Indulgências é a remissão, no entendimento deles, diante de Deus, da pena temporal devida aos pecados já perdoados, da culpa que o fiel devidamente disposto e em certas determinadas condições alcança por meio da igreja, a qual é como uma dispensadora da redenção, que distribui e aplica com autoridade os tesouros daquilo que Cristo fez por nós. Olha o que eles ensinam, que a igreja é quem detém a autoridade de perdoar pecados. Olha o absurdo, que a igreja é quem dá, distribui e aplica o perdão. Eles ensinam que o Papa é quem tem autoridade para perdoar pecados. Eles ensinam que o padre tem autoridade para perdoar pecados. Eles ensinam que os fiéis da igreja têm autoridade para perdoar pecados. Mas a Bíblia diz que somente Cristo tem autoridade para perdoar pecados. A Ele foi dado nome, acima de todo nome, para que ao nome dEle se dobre todo joelho, seja nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele é o Senhor, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Criador, e não os homens, e não a placa de igreja. A placa de igreja, ela não é detentora do sacrifício de Cristo. Cristo não confiou a placas de igreja, a denominações religiosas, nada disso. Hoje nós não temos mais mediadores humanos. A Bíblia diz que hoje nós podemos chegar até Deus por meio de Cristo. Ele é o único mediador, como Paulo diz em 1 Timóteo 2,5, que Ele é o único mediador entre Deus e homens. Placa da igreja não media, homens não mediam, Papa não media, pastor não media, somente Cristo. Mais uma vez que eles ensinam isso, agora eles vão abordar como deve ser feito então. Uma vez que os defuntos partiram com os seus pecados, eles estão esperando pela purificação dos pecados, sendo que os pecados são purificados em vida, por meio de Cristo. Mas eles ensinam o quê? Que partiram em pecados, estão esperando a purificação dos pecados, e agora a igreja precisa de orar para que eles recebam o perdão dos pecados. E eles vão falar que como vocês vão conseguir fazer eles ficarem perdoados? Por meio de indulgências, obras. E que obras? Olha o absurdo, irmãos, do catolicismo romano. Olha o absurdo que eles ensinam. Condições
para ganhar a indulgência plenária, ou seja, condições para a pessoa ficar totalmente perdoada dos pecados, seja para si ou seja para alguma alma, algum defunto. Confessar-se bem para o padre, rejeitando todo o pecado. Participar da Santa Missa e comungar, comer a hóstia com a intenção, seja do perdão para si mesmo ou do perdão para o outro. Rezar pelo Papa, ao menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. E visitar o cemitério e rezar pelo falecido. Eles chegam ao absurdo de ensinar que se a pessoa fizer essas quatro coisas, o defunto vai receber o perdão dos pecados. E onde está Cristo na história? E onde está a nossa preparação para a eternidade? Sabe por que as pessoas não se preparam para a eternidade? Porque acreditam nisso. Não, depois que eu partir, vai dar certo. Vão orar para mim, missa de uma semana, missa de um ano, missa de 7º dia, e vão fazer de tudo, e eu vou ser salvo depois que eu partir daqui. Então a pessoa não se prepara. Meus irmãos, e isso é uma mentira, é uma blasfêmia. Não existe isso na Bíblia. Isso é uma criação, é um dogma da igreja. A igreja, o Papa, escreveu isso e colocou como regra para a igreja, mesmo que esteja contrário às Escrituras. E continua o absurdo, ele diz assim ainda: fora da semana dos falecidos, da Semana Santa, o item 4, que é visitar o cemitério e orar pelo falecido, pode ser substituído por um terço em família diante de um oratório, uma via sacra da igreja, meia hora de adoração do Santíssimo, ou meia hora de leitura bíblica meditada. Ele está falando que se você orar, ler por meia hora a Bíblia, você vai conseguir perdoar os pecados do defunto. Olha onde vai a imaginação do homem, olha onde vai o coração do homem. Por isso que João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, não tem fim. Ele começa a inventar coisas do próprio coração, da própria mente, mesmo sendo contrário às Escrituras. Não vou continuar aqui, tem muita coisa ainda a respeito dessa parte de orar para os defuntos, mas, obviamente, durante a Reforma Protestante, aqui Martinho Lutero e João Calvino, entre outros reformadores, criticaram a oração pelos mortos, especialmente as práticas de intercessão pelos mortos e o conceito de purgatório, que baseava na crença de que as almas podem ser purificadas antes de chegarem ao céu. Eles argumentavam que a salvação é um presente de Deus e que a oração pelos mortos não tem poder para mudar o destino final das pessoas. É agora que nós evangelizamos. Por isso que Jesus falou, a primeira ordem de Jesus para a igreja é: vão e preguem o evangelho. Por quê? É agora, enquanto estão vivos, que devem crer. Depois que morrer, não tem a segunda chance. Não tem oração pelos mortos, não existe missa de uma semana, um ano, não existe isso. Após a morte está determinado, se você creu, ou se você não creu. Se Cristo foi o teu Senhor, ou se não foi o teu Senhor. Então não existe na Bíblia ninguém orando pelos mortos. Nós oramos pelos vivos. Um outro ensinamento, que também é uma heresia, é a aniquilação da alma. O que eles ensinam, os aniquilacionistas? É uma visão de que os perdidos no inferno serão exterminados após terem a sua pena paga por seus pecados. Então, existe um grupo de pessoas, testemunha de Jeová, adventistas do 7º dia, entre outros, que são tudo seitas, e que vão ensinar isso, que após a morte, o que foi condenado ao inferno, ele vai ser destruído e não vai mais existir. Mas será que é isso que a Bíblia fala? Que após a morte, o ímpio vai deixar de existir? Vamos ver o que a Bíblia fala. Em Apocalipse 14, 10 e 11 diz assim: e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem algum descanso, nem de dia e nem de noite.
O tormento, segundo Apocalipse 14, é eterno. Em 2 Tessalonicenses 1:8, e ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. A pena, segundo o apóstolo Paulo, é uma pena eterna. Em Apocalipse 20:10 diz assim: e o destino do diabo, da besta e do falso profeta no lago de fogo serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, para sempre. Jesus diz em Mateus 25:46: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus também diz no capítulo 25, versículo 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, quando nós olhamos sobre a condenação, da mesma forma que a salvação é eterna, que aqueles que são salvos viverão eternamente com Deus, a condenação é tão séria quanto. Porque a condenação, ela também é eterna, é para sempre. Em nenhum momento a Bíblia diz que o ímpio deixará de existir, será destruído, ou passará de um lado para o outro. Não, é para sempre. Você já pensou nisso? A condenação é eterna, é para sempre. O castigo é eterno, o fogo é eterno, o tormento é eterno, a destruição é eterna. Não existe aniquilação para o ímpio. É uma mentira. Isso é para mascarar, para esconder a realidade da Bíblia. Para que as pessoas acabam não se arrependendo, porque elas acham que no final vai dar tudo certo. É por isso que João Batista fala: crede no Evangelho e se arrependam. Se arrependam, enquanto é tempo. Outra heresia que é ensinado, é o sono da alma. O que é o sono da alma? É o ensino de que quando uma pessoa morre, a sua alma dorme até a hora da futura ressurreição. Nessa condição, a pessoa ela não está atenta ou consciente de nada. Isso também vem do quê? Quem crê nisso? Seitas, Testemunha de Jeová e Adventistas do sétimo dia. Esse conceito do sono da alma não é bíblica, não tem na Bíblia. Quando a Bíblia diz que o homem dorme, ali é apenas um conceito que ele morreu. Porque quando morre o corpo, ele fica parecido com o corpo de uma pessoa dormindo. Ele deita e dorme. Mas ali fala de forma figurativa, falando a respeito do corpo. O corpo fica na posição de dormindo, mas ele é figurativo. Em nenhum momento a Bíblia diz que a nossa alma ela continua dormindo. Olha o que diz nas Escrituras com relação a isso. Durante a transfiguração de Jesus, em Mateus 17, Moisés e Elias aparecem a Jesus e falam com ele durante a transfiguração. Não tem ninguém dormindo lá no céu. Na hora que o céu se abre e Jesus tem ali um momento com Moisés e Elias, ele está conversando com eles. Lázaro e o homem rico estavam conscientes, tanto no céu quanto no inferno. Lázaro e o rico morrem, o Lázaro vai para o céu e o rico vai para o inferno. Ambos em seus estados eternos, após a morte. Ambos têm a consciência do que aconteceu, a consciência por que estavam lá, a consciência dos seus pecados, a consciência e o entendimento de tudo. Eles não estavam dormindo no sono da alma, eles estavam conscientes de onde eles estavam e por que eles estavam. Na cruz, Jesus diz para o ladrão que se arrependeu: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mostrando o quê? Que aquele homem, ao ressurgir,
Ao morrer ali naquele momento, ele estaria no paraíso juntamente com Cristo. Em Apocalipse 6,10 diz que os santos no céu estão clamando a Deus por justiça. Portanto, a doutrina do sono da alma é incorreta. A alma continua, após a morte, em estado de consciência. Os ímpios enfrentarão o julgamento de Deus e os cristãos habitarão na presença do Senhor. Após a morte, nós já estudamos, o corpo é sepultado e o nosso espírito retorna a Deus. No momento em que retorna a Deus, inicia-se o julgamento, tanto para o paraíso quanto para o inferno. Ninguém vai ficar dormindo no sono da alma em nenhum momento. Uma outra doutrina errada é a doutrina do purgatório, que é uma heresia também. Essa é uma doutrina central também do catolicismo romano, que ensina o quê? Que no estado temporário de morte, onde as almas são purificadas para se tornarem aptas para entrar no céu. A Igreja Católica ensina que mesmo após a morte, as almas podem precisar de purificação para alcançar uma plena união com Deus. No purgatório acontece o processo de purificação para remover os vestígios do pecado. E as orações e boas obras dos vivos podem ajudar a aliviar as dores no purgatório. Outra criação dos homens, o purgatório. O que é o purgatório? É ensinado pelo catolicismo romano, que a pessoa morre e ela não vai para o céu, ela vai para o purgatório. Jesus fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas eles falam, não, vai para o purgatório, nem na Bíblia tem isso. E o que vai fazer no purgatório? No purgatório, eles ensinam que a pessoa, ao morrer, ela ainda tem pecados. Jesus não pagou todos os pecados, a pessoa ainda tem pecado. Então ela vai para o purgatório para ser limpo desses pecados. E como ela vai ser limpa desses pecados? Por meio das obras de quem está vivo. Você vê como que o falso ensinamento, ele faz as pessoas errarem. Ele faz as pessoas serem dominadas pela denominação religiosa. Porque fazendo isso, o que eles vão ensinar? Que nós, que a igreja, que o Papa, que os líderes têm poder para perdoar pecados. Que através das pessoas podem ser perdoados pecados. Mas nunca é de graça. Sempre tem que se pagar algo. Isso que é o mais impressionante. Ninguém que tem esse tipo de fé, que confessa, que ensina essas heresias, nunca é de graça. Em todas essas religiões, precisa ser pago. Precisa de pagar por algo, fazer algo, pagar penitência, pagar dinheiro, para então o outro que está lá ser salvo e purificado do pecado. Se realmente fosse uma doutrina boa, por que eles não fazem de graça? Por que não dão de graça então o perdão? Por que tem que cobrar pelo perdão das pessoas? Então é uma forma dessas falsas religiões dominarem os seus membros, os seus fiéis. E isso é um falso ensino. Não existe purgatório na Bíblia. Não tem uma segunda chance de purificação dos pecados. Ou Jesus nos perdoou dos pecados, ou nós não somos perdoados. E a terceira e última, e a última heresia é a reencarnação. No Espiritismo, a reencarnação é entendida como a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em um novo corpo, diferente do anterior, para que possa continuar a jornada de aprendizados e evolução. Através da reencarnação, o espírito repara os seus erros e evolui, sendo, portanto, um processo de aprendizagem. A crença na reencarnação também é baseada na justiça de Deus, pois através dela, que é dado ao homem a chance de arrependimento novamente e a oportunidade de resgatar os seus erros através de novas provas. Então, até na reencarnação, eles usam que ali é uma justiça de Deus, que Deus está novamente dando uma nova chance para a pessoa reviver, para ela novamente tentar fazer o certo, para novamente ver se ela vai se tornar em um espírito iluminado. Mas será que é isso que a Bíblia ensina?
Será que a Bíblia ensina que a pessoa morre, vem, até ela se evoluir, se tornar um espírito iluminado, ela tem todas as chances do mundo de vir, de voltar, de vir, de voltar? Engraçado é que o mundo só piora, nunca melhora, só piora. Para eles não existe um número previamente estabelecido de voltas e reencarnações. Cada um vai reencarnar quantas vezes for necessário para o crescimento, até chegar a ser um espírito puro. Então, na concepção espírita, a pessoa vai ter todas as chances da vida dela. Por isso que ninguém está preocupado com nada. Por isso que você vê a maior parte desses políticos e tudo mais são espíritas. Eles não estão preocupados em deixar de roubar, em serem santos, em serem fiéis a Deus. Porque depois morre e volta de novo, morre e volta de novo. Então vamos aproveitar, vamos viver a vida, vamos fazer conforme nós quisermos. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia ensina que nós temos apenas uma vida. E essa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, naquela época de Paulo, voltando agora ao texto, algumas pessoas estavam ensinando o quê? Que não havia ressurreição. Isso começou a desencadear o quê? Muitos problemas na igreja. Porque se não existe a ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, ninguém ressuscitará, todos estão mentindo e a fé está sendo inútil de todo mundo. O que nós observamos é que um erro nos levará a muitos outros erros. O que Paulo quer ensinar para a igreja é que nós devemos nos lembrar do Evangelho. Precisamos conhecer a Bíblia para termos uma fé verdadeira. Se nós não conhecermos o que está escrito na Bíblia e não entendermos a mensagem do Evangelho, o que acontecerá? Nós seremos levados por todo o vento de doutrina e pela astúcia e pela esperteza dos homens que nos induzem ao erro, como Paulo diz em Efésios 4:14. Um erro, ele vai desencadear um monte de outros erros. E o que vai acontecer? Nós seremos levados por todo tipo de engano. Como, Danilo? Como eu posso ter uma fé e não ser enganado? Paulo diz no versículo 1, lembrem-se do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é: todos os homens são pecadores, Deus é santo e justo, Deus nos julgará por todos os nossos pecados, e todos serão condenados diante de Deus, sendo a nossa única saída, a nossa única salvação, a obra substituta de Cristo por nós, como o único Salvador, o único caminho, a única verdade e a única vida, a qual ninguém vai ao Pai senão por Ele. Como eu vou parar de ser enganado? Quando eu entender o Evangelho, quando eu conhecer as Escrituras. A Bíblia é sobre Cristo. A Bíblia é sobre a redenção de pecadores, podendo ser encontrada somente na obra perfeita de Cristo. Se nós tirarmos os olhos de Cristo, nós afundaremos em todos esses tipos de engano. Se nós começarmos a confiar em nossas obras, começar a confiar em nossos pensamentos, começar a nos desviar das Escrituras, logo nós seremos enganados, porque somente a Bíblia é a luz para o nosso caminho, somente a Bíblia é a verdade de Deus. Por isso Paulo fala: lembrem-se do Evangelho. Se nós não entendermos que após a morte vem imediatamente o juízo de Deus, como diz em Hebreus 9:27, que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se nós não compreendermos que a nossa vida é uma só, não é vai e volta, é uma só.
Se nós não entendermos que nós temos apenas uma chance, enquanto estamos vivos, temos uma chance, essa ideia de que depois que morrer, vamos receber penitências para mudar a nossa eternidade, é uma mentira. É em vida que nós devemos crer. Se nós não entendermos que a salvação é somente pela graça, mediante a fé em Cristo, e não pelas obras, diferente, observa, todas essas heresias a respeito da morte, todas elas, por trás delas, é a salvação pelas obras. Em todas essas heresias, por trás delas, os seus líderes, as suas religiões, elas vão ensinar que para o homem ser salvo, ele precisa de fazer algo, ele depende de uma instituição religiosa, ele precisa pagar penitência, ele precisa fazer algum tipo de mérito para conseguir ser salvo. Mas quando nós vamos para a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não pelas obras. Nós somos salvos pela fé em Cristo somente. Só por aí você já joga tudo fora, essas religiões, porque todas elas são salvação por obras. Se nós não entendermos que o arrependimento acontece durante a vida, não é depois da morte. Não, depois da morte eu me arrependo. Na hora que estiver lá no inferno eu vou me arrepender. É em vida, é agora, é enquanto nós respiramos, que nós devemos nos arrepender dos pecados. Fora isso, seremos facilmente enganados por falsas doutrinas, que aparentemente parecem piedosas, mas são contrárias às revelações que nós temos na Bíblia. Parece bonito, orar por uma pessoa que morreu, para ela então ir para o céu. Morrer, voltar, morrer de novo, para melhorar, e depois voltar, e morrer de novo, para cada vez melhorar mais. Parece bonito, parece interessante, parece, que brilha nos olhos, mas é contrário à revelação da Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Nós devemos permanecer com as Escrituras. Paulo então diz no versículo 30, porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia eu morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Então Paulo ele vai falar, olha, peraí, que história é essa que não tem ressurreição? Então eu estou lutando à toa? Então eu estou sendo perseguido à toa, porque ele, ao anunciar a ressurreição de Cristo, ele estava sendo perseguido, ele apanhava, ele era preso. Não somente ele, mas os outros apóstolos. Quando nós olhamos, eles foram mortos, assassinados. Dos 12, 11 sofreram morte. Uns foram decapitados, outros arrastados por cavalos, outros atravessados por lanças, pregado, crucificado de ponta cabeça, outros com flechadas, e assim por diante. Todos eles morreram defendendo a ressurreição de Cristo. E Paulo fala, como assim não tem ressurreição? Então eu estou lutando à toa? Eu estou fazendo à toa? Então o que ele diz? Opa, peraí, se não tem ressurreição, então vamos curtir a vida. Se não há esperança para nós, não há uma vida eterna, comamos, bebamos, vivamos uma vida regalada neste mundo. Para que vamos nos preocupar com arrependimento? Para que vamos nos preocupar com Cristo? Para que vamos nos preocupar com ir para o céu ou para o inferno se não há ressurreição dos mortos? Vamos viver essa vida, porque ao fim dessa vida tudo vai acabar mesmo. Não é o pensamento de muitos? Mas será que é isso o que a Bíblia ensina? Vamos curtir, beber, drogas, prostituição. E aí depois? Depois acaba tudo mesmo. Não é isso que a Bíblia fala. É por isso que ele fala no versículo 34. Irmãos, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis.
porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e isso vos digo para a vossa vergonha. O que Paulo fala? Irmãos, meu Deus, acordem, observem, como assim não há ressurreição dos mortos? Como assim não há condenação eterna? Como assim não há o bem, não há o mal? Sobriedade, acordem, vocês estão vivendo como o mundo vive, vocês estão caminhando como os ímpios que não conhecem a Deus estão caminhando. Nós precisamos de entender que os nossos dias estão passando, que os sinais estão diante dos nossos olhos. Irmãos, retornem à sensatez. Olha o mundo, esse mundo, ele é nebuloso, é obscuro. As pessoas, elas são enfeitiçadas pelas coisas deste mundo. Uma hora elas estão dentro da igreja, outra hora elas cobiçam todas as coisas que são passageiras. E logo elas se esquecem de tudo o que ouviram e acabam amando as coisas pecaminosas desse mundo. Paulo fala o que para nós? Sejam sensatos. Os ímpios queimarão como a palha no fogo. O caminho deles é um caminho de destruição. O caminho deles é de perdição e morte. Os que entram pelo caminho largo sofrerão eternamente. Irmãos, concluindo, o que nós podemos aprender com tudo isso? Primeiramente, como Paulo termina falando, busquem a sobriedade. Permaneçam firmes na fé, conforme ensinado na Bíblia, nos lembrando sempre do Evangelho. A Bíblia diz que muitos falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Firmar os nossos pés na verdade é fundamental para permanecermos firmes. Primeira coisa para nós é termos uma sobriedade de onde nós estamos colocando a nossa fé. Nós podemos acreditar em qualquer coisa, mas será que essas coisas que nós estamos aprendendo, elas são realmente verdadeiras? Ou é apenas uma invenção de homens? Como eu sei que é verdadeira ou que é falsa? Se está escrita em um contexto bíblico, se está na Bíblia ou não. Quando está na Bíblia, a nossa fé, ela é pautada em algo que nós podemos pegar, em algo concreto. Está escrito. Foi assim que está estabelecido dentro do contexto. Eu estou lendo e estou entendendo o que está sendo falado. Sobriedade, entendimento. Como que você vai acreditar numa reencarnação, sendo que a Bíblia proíbe isso? Nem fala sobre isso. Como que você vai acreditar num sono da alma? Como que você vai acreditar num purgatório? Como que você vai acreditar de ser salvo depois da morte pela oração, ou pela indulgência, pelo pagamento de alguma coisa? Sobriedade. Isso não está na Bíblia. Acordem, permaneçam na Bíblia, permaneçam firmes na fé. Porque se vocês permanecerem firmes na fé, vocês não serão mais enganados. A primeira coisa que Paulo fala então no 34, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. A segunda coisa, parem de pecar. Significa, se arrependam dos seus pecados, porque o inferno é real. Parem de viver conforme o mundo vive. O mundo está caminhando para a destruição eterna. Esse amigo seu mal influente, ele não está indo para o céu, ele está indo para a condenação eterna, e você está andando de mãos dadas com ele. Afastem-se das más companhias, fujam da aparência do mal, corram para longe do pecado. O Senhor Jesus, Ele é o nosso modelo de vida. Busquem a santificação em um mundo caído, que nos é proposto toda sorte de cobiças, desejos,
Devemos fugir do pecado, para nós não morrermos pelo mundo. Fuja do pecado. Corra do pecado. Fuja da aparência do mal. Na hora que você começa a ver aquele pecado, aquele desejo, você sabe que aquilo não é de Deus. Fuja da aparência do mal. Parem de pecar. Se arrependam dos seus pecados. Infelizmente, esses tipos de visões a respeito da morte minimizam a seriedade e a necessidade da salvação, que só pode ser encontrado na pessoa e na obra de Cristo. Após a morte, não tem como ser mudado o estado eterno. Após a morte, não tem como mais a pessoa querer a salvação. E infelizmente, esses ensinamentos errados acabam abafando a seriedade da condenação eterna. Nós estamos falando de algo que é eterno, algo que não tem como mudar após a morte, algo que é uma destruição eterna, um fogo que não se acaba, um fogo que não para mais, onde há um sofrimento para sempre, onde a pessoa estará lá consciente que ela rejeitou o Evangelho enquanto esteve em vida, onde haverá o tormento por toda a eternidade. Esses falsos ensinos religiosos acabam abafando a seriedade do inferno, e as pessoas então não estão mais preocupadas com a eternidade, porque elas acham que no final vai dar certo, e só dará certo por meio de Cristo. Enquanto nós estamos em vida, quando nós crermos nele e nos arrependermos do pecado. É uma noite, irmãos, para nós fazermos uma análise da nossa vida. Em breve chegará o seu dia. Você não conseguirá estender um dia a mais do seu dia, a qual Deus já determinou. Nós não sabemos quando será o nosso dia. Mas a pergunta para nós é, nessa noite, diante desse texto: você está preparado para a vida eterna? Você tem certeza de que Cristo é o teu Senhor? Você sabe e compreende que haverá um julgamento, em que todas as suas obras serão colocadas diante de você para ser julgado? Cada mentira, cada prostituição, cada cobiça, cada maldade, cada pensamento, cada atitude, você será julgado diante de um Deus santo e justo. Você tem um entendimento que somente Cristo pode te salvar diante disso, que não há obras religiosas, não há nada que possamos fazer por nós mesmos, a não ser confiarmos totalmente, plenamente na cruz de Cristo. Será que estamos prontos para a eternidade? Vamos fazer essa reflexão nessa noite.